Alô, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 8 de novembro de 2019. Bom dia, Nilton Mourão. Bom dia, Paramoti. Bom dia, nosso querido Assis Nascimento e Ricardo Gomes. Estamos, neste momento, iniciando nossa participação aqui nos estúdios da Rádio Assunção Cearense de Fortaleza, que faz uma conexão com o programa De Olho na Cidade, da Paraíso FM, a grande rádio lá de Sobral, e o meu grande querido, grande comunicador, Assis Nascimento. De início, como sempre, agradeço àqueles que ajudaram a levar a nossa voz nas redes sociais, como o Wellington Macedo, Jesus Alves, Elesbão Castro, Auriclésio Macedo, Antônio José Loyola e o Wagner Viana. Um bom dia e um abraço para quem entrou em contato pelo WhatsApp e já está aqui na timeline, como meu querido amigo Michel Mendonça. E ontem mais um companheiro trazido, apresentado pelo Michel, Luciano Pádua dos Santos, entrou em contato, gosta do programa e disse que é bom ver um programa assim, conservador e com talento na rádio cearense. Um abraço, seja bem-vindo. Graças a Deus. Bom dia também para Lígia Dark, lá em Sobral. Lígia Dark Passos Mendonça, e Elano Forlan, e também o Michel dizendo que um ouvinte, pois é, acabei de falar, Sargento Pádua, do Cotá, mande um abraço para todos do Cotá, por favor. Então, todos do Cotá, e aliás, eu soube que a gente tem uma grande audiência entre os militares, isso nos honra muito, né? Aumenta sempre a nossa responsabilidade. Então, queridos amigos, um grande abraço aos guerreiros que todo dia saem de casa para defender a sociedade, para defender os nossos direitos, coisa que o STF faz o contrário, né? Isso mesmo, Deus abençoe. Olha abaixo aqui, que os caras podem pegar a gente, né? Bom dia para o Estênio Paiva, do Meireles, que também está mandando um bom dia para nós. Ô, Nilton, antes da gente entrar no principal, que não deixa de dizer, hoje tem tanta coisa para a gente falar, aliás, todo dia, né? Graças a Deus. Que eu outro dia estava falando com um repórter policial. Ele disse, olha, aqui em Sobral morria 7 pessoas por dia. Hoje morre só 2, entendendo muito o que noticiar. O cara como que lamentando. Ele é repórter policial trabalhando no Rabecão. Mas para nós na política parece que não, que os assuntos são sempre palpitantes e todo dia tem sempre alguma coisa para falar. Não falta marmota. Agora, ontem aconteceu, por falar em marmota, uma marmota grande na Câmara Municipal de Sobral, também chamada, a gente chama de Câmara dos Vereadores. Uma coisa que devia ser louvada foi motivo de assédio moral, de pressão psicológica em cima de uma adolescente de 14 anos. Veja só o que é. Em Sobral tem uma iniciativa interessante, simpática. Eu acho que era do Paulo Vasconcelos, na época do presidente Paulo Vasconcelos. Ele criou um projeto chamado de Câmara Mirim. Sim. Né, onde teriam os vereadores mirins simpáticos, porque isso exercita a participação cidadã e até aproxima, né, desmitifica, porque a gente às vezes fala muito mal da Câmara dos Vereadores. Estimula a cidadania e a democracia, né, Luciano? Isso. Mas ontem foi feito exatamente o contrário. Sim. Porque se é para acontecer da forma que aconteceu ontem, é melhor que não exista. É melhor que não exista. Essa iniciativa bonita, simpática, ontem se mostrou um horror. E exatamente eu quero chamar a atenção, nesse momento de Sobral, por iniciativa do senador Cid Gomes, que, aliás, é um projeto auto-louvaminheiro, né? Auto-louvação, porque ele colocou no Senado, já aprovou até, vai para a Câmara, um projeto dando título a Sobral de Capital Nacional da Educação. Então é chato porque começou com ele, né? E assim, a gente tira o chapéu, é reverência a Cid Gomes. Foi Cid quem teve coragem quando chegou no município, viu, quando ascendeu ao comando, né, a prefeitura, viu essa coisa alarmante que era o analfabetismo escolar. Bom dia, Emerson. E tomou a iniciativa e resolveu. Essa história de alfabetização na idade certa é uma coisa que não se tira do legado do Cid Gomes. Depois da cidade ser o melhor IDEB do Brasil, é questionável. Diga-se de passagem com o trabalho da então secretária de Educação do município, Isolda Sela, né? E também do atual prefeito. Do atual prefeito. Ivo, na verdade, o secretário da Educação era o Ivo Gomes. Depois é que a Isolda o sucedeu.
Ah, tá certo, tá certo. Então foi contratado o Alfabeto, uma instituição, muita gente contribuiu para isso, a própria universidade, a UVA. Então foi um trabalho dos sobralenses. Envolveu muitas dos sobralenses, parcerias. exatamente. Muitas E iniciativa, tire-se sempre o chapéu para o Cid Gomes. Claro, claro. É por isso que eu digo, era melhor ter feito, não, Tasso, apresenta tu o projeto, né? Sim, sim. Porque o projeto, com certeza, na justificativa, deve falar um histórico sobre ele, deve louvar. Então, nessa autolouvação, mas tudo bem, Sobral merece isso. Merece. Mas veja bem, a cidade que é da educação não pode ser só pelos índices, mas pelas consequências, pelos atos. O que é que define Sobral como uma capital da educação? Não pode simplesmente ser o índice do IDEB. O que é que isso traz para a cidade? Por exemplo, Sobral hoje tem o maior índice de desemprego do Ceará. E o que é que aconteceu? Está acontecendo hoje em Sobral a população aflita, as mães desesperadas, com medo de levar seus filhos para a escola, para a creche. Porque já são 17 casos de abuso de crianças e adolescentes em Sobral. Desses 17, 12 casos dentro da escola e não no ambiente doméstico, que é o que costuma acontecer. Muita gente está desesperada, é tema frequente disso. Só as autoridades é que querem colocar panos mornos em relação a isso. Então, essa preocupação teve uma garota linda, simpática, inteligente, e de iniciativa, e uma iniciativa que deve ser louvada. Ela conseguiu, nesse tempo de mídias sociais, conseguiu um contato com a ministra da Família, dos Direitos Humanos, a Damares Alves. E fez um apelo ali, um apelo emocional. E assim, olha o contexto, ela se emocionou em ter conseguido contato com a ministra. E disse, ministra, venha a Sobral, venha discutir esses problemas que estão acontecendo na nossa cidade, sobre o estupro de crianças e adolescentes. Ela é público-alvo desses predadores sexuais que estão à solta em Sobral. Não há nenhum indiciado, disse o prefeito. São 17 casos registrados no Conselho Tutelar. Há vários por aí, multiplique isso daí por aqueles que são subnotificados, aqueles que os pais não têm coragem de ir. Alguns até ameaçados também pelos bandidos. A ameaça, às vezes, não é só sobre a criança, não. É também sobre os pais. Então, a criança, a adolescente... Deixa eu ver aqui o nome dela. Eu preciso dizer o nome dela, porque... Deixa eu ver aqui. Preciso dizer o nome dela. Thalita. Vereador Mirim, Thalita Alves. Então, ela fez essa videochamada. Não era nem um vídeo assim. Então, ela fez um print daquilo que colocou e viralizou. Pois bem, ontem houve uma sessão, isso ocorre de vez em quando, houve uma sessão da Câmara dos Vereadores. Aí, o coordenador do projeto, de forma truculenta, antidemocrática, e, a meu ver, ele feriu até o ECA, porque ele fez uma repreensão, já havia feito uma repreensão em particular para a garota, e fez uma repreensão pública, sem citar o nome dela, mas é óbvio, né? Porque tinha viralizado e o tema todo era aquilo dali. Aquilo era um assédio moral. Ele constrangeu a garota. Essa iniciativa dela tinha que ser, era elogiada. Dizer, puxa, você está preocupada com os assuntos da cidade. Não é apenas fofoquinhas, brincadeirinhas. Ela teve uma atitude cidadã. A ousadia dela foi falar com a ministra, conseguiu falar com a ministra. Imagina nós, se algum de nós conseguíssemos falar e pedir para vir, deu um motivo para eu ir ao Ceará. Para que o motivo maior, olha, está havendo aqui em Sobral uma onda de estupros contra crianças e adolescentes. A senhora é a ministra, tome providências, faça alguma coisa. O apelo é para as autoridades mesmo. E se as autoridades tratam casos como casos isolados, isoladíssimos, na expressão do prefeito, a quem apelar? Aí o senhor Edmar Rodrigues está hoje no Sobral Post. O jornal está cada vez melhor, viu? Obrigado pela audiência. Já estou aqui com ele. Denúncias de estupro
Na sessão ordinária, denúncias de estupro, a manchete é denúncias de estupro. Adolescente é constrangida na Câmara de Vereadores de Sobral. Na sessão ordinária da Câmara Mirim, realizada ontem, quarta-feira, anteontem, perdão, no plenário 5 de julho em Sobral, a vereadora Mirim, Nayara Thalita Alves, foi chamada a atenção em público, sem ter seu nome revelado, pelo coordenador do programa, Edmar Rodrigues. A garota de 14 anos ficou visivelmente constrangida com a atitude. Eu soube, imagina a pressão psicológica em cima dessa menina. Eu soube que ela ligou para pessoas próximas dela, chorando, desesperada. Olha só, essa garota tinha que estar, era alegre, saltitante, feliz da vida. Com certeza. Com o feito dela. Agora está com medo de retaliação. Ouvi falar que a mãe trabalha. Olha, isso é a cidade da educação. Você tem que exaltar a liberdade, incentivar isso daí. Na hora que ela tem a liberdade, aí vem esse rapaz truculento, que não tem ideia da responsabilidade. Um cara que coordena a Câmara de Vereadores Mirins. Um bedel, fora de hora, extemporâneo. Que tem que sair da caixa. A garota saiu da caixa. A garota saiu da caixa. Agora ele não saiu da caixa. Ele é um imbecil que não sabe onde é que está. Você me perdoe eu falar assim, eu não conheço o senhor, mas a sua atitude é deplorável. Indigno de estar no Câmara de Vereadores. Indigno. Aí olha só o que ele disse. Aí o jornal explica o que foi. O pai, Roberto Lima, disse, olha, o coordenador não deveria ter falado do assunto em público, em plena sessão, já que ela havia sido chamada a atenção. Quer dizer, ele já havia passado um carão na menina. Com que direito, né? E tudo tinha sido esclarecido na minha presença, na presença do pai. Não vejo como erro a atitude da minha filha, já que ela é jovem e estava exercitando seu direito de cidadania. Ela apenas solicitou a presença da ministra, se mostrando preocupada com as informações que têm sido divulgadas pela mídia sobre as denúncias de abuso. Não tira o direito dela de se expressar. Aí vem esse energúmeno, a criança em formação, dizer que ela não pode agir daquele jeito. Não merece ficar neste cargo. Ainda segundo o coordenador, o senhor Edmar, nem ela, olha o que ele vai dizer, nem ela, nem outro vereador pode se envolver em matéria estranha à Câmara Mirim. O que é que a Câmara deve discutir, o senhor? Deve fazer elogios ao coordenador? Deve dizer que o céu está bonito, a temperatura de Sobral está alta? Não pode discutir um assunto que diz respeito aos adolescentes. São as crianças e os adolescentes alvos desses predadores sexuais que estão à solta em Sobral, impunes. Ninguém foi preso. E aí a criança se preocupa com isso. O seu coordenador devia estar preocupado com isso, mas não está, demonstra isso. Toma uma atitude linda, maravilhosa, cidadã. Consegue algo que é difícil de se conseguir. E vem esse senhor fazer esse tipo de coisa. Sobre os assuntos tratados no vídeo pelo adolescente, o coordenador foi enfático. Olha lá, eu orientei a ela e ao pai que tomassem cuidado. Olha o tom. Tomasse cuidado. Porque ela é menor de idade e não pode estar fazendo acusações sem provas. A garota não fez acusações. Ela repetiu o que estava na mídia. Ela se referiu ao que todo mundo está comentando. Olha, a cidade toda está comentando. Ora. Não citei o nome dela na sessão para poupá-la. Olha só. Tão bondoso. Mas ela tem apresentado um comportamento estranho. Caramba, meu irmão. Estranho a sua atitude. Olha, me revolta esse tipo de coisa. É uma atitude de boçal. É que querer pisar na consciência das pessoas. Tripudiar. Aí tem uma nota do editor. A garota Thalita Alves, que sou eu. Então, o que eu vou dizer agora foi o que eu escrevi, tá, o senhor Edmar? Não foi o repórter. A garota Thalita Alves apenas exerceu sua cidadania, direito que lhe é assegurado pela Constituição, que não pode ser restringido nem pela Câmara e muito menos por um mero detentor de cargo comissionado. A atitude da vereadora Mirim deve ser estimulada e não repreendida. São deploráveis as palavras de Edmar Rodrigues,
principalmente estas. Existem, olha só o que ele diz, existem 21 vereadores e somente ela tem dado problemas. Rapaz, que desplante, que absurdo. É muita arrogância, Luciano. Um cara desse não pode estar num cargo como esse, não tem a menor sensibilidade com o assunto do jovem adolescente. Não entende o objetivo dessa Câmara. Pressão psicológica, constrangimento público e abuso de poder. Tudo isso por parte de um servidor de cargo comissionado, tendo como alvo uma adolescente que teve a audácia cidadã de convidar a ministra Damares para discutir o caso de abuso sexual contra crianças em Sobral. Se o projeto da Câmara de Vereadores Mirins não tem por objetivo incentivar o exercício da cidadania, e esta sessão mostrou exatamente o contrário, não tem sentido a sua existência. Ele disse mais, não está na matéria, mas ele disse assim, a vereadora tem que ter cuidado, porque quando ela fala, não é ela, é a Câmara como um todo. Então, a levar em consideração o que ele disse, a Câmara como um todo deveria estar presa. Se bem que agora o Romário saiu, né? Porque o Romário cometeu crimes, investigado, solicitado, foi preso, já foi até agora condenado, e a Câmara não tomou nenhuma atitude. Então, pelo dizer do seu Edmar, a Câmara toda era criminosa, era também autora deste crime. E claro que não é. Cada um tem um direito individual do seu pensamento. Nós não estamos na antiga União Soviética da coletivização. É essa a capital da educação? Quando um coordenador... E ninguém diz nada. Ninguém diz nada. É como se o cara tivesse certo. Sabe por quê? Isso é um arremedo de coronel. É uma tentativa de ser mais real que a realeza. Com medo de que essa atitude da garota possa milindrar as autoridades. É para isso mesmo, é para chamar a atenção. Um vereador, uma das funções do legislativo, senhor Edmar, se o senhor não sabe, é exatamente fiscalizar o executivo e propor ações. O que essa menina fez é maravilhosa. Ele devia dizer o contrário, tem 21 vereadores e só um está exercendo plenamente aquele que se objetiva com essa Câmara. Caso contrário, acabe com isso. Para que essa Câmara, para constranger as crianças e adolescentes, me poupe. Me perdoe. Não, Luciano Kleber, eu fico estarrecido, porque, primeiro, qual é a sociedade que não tem problemas? Me diga aí. Se esses problemas de violência praticado contra crianças, adolescentes, estão acontecendo em Sobral, isso é para ser encarado de frente pelas autoridades constituídas. Não é querer jogar a sujeira, o problema, debaixo do sofá, debaixo do tapete. Não. As autoridades estão constituídas para isso, para sair em defesa da sociedade, e não saírem com argumentações de que isso está para atender motivações políticas. Pelo amor de Deus, isso é apequenar, isso é tirar a importância da gravidade de um problema que está se tornando, parece que, crônico e Sobral. Então é preciso que as autoridades todas envolvidas, inclusive as igrejas cristãs, perfeito, elas enfrentem um problema. Porque, primeiramente, eu, como cristão, considero que é uma pessoa doente, desprovida de Deus, quem pratica um tipo de violência contra uma criança, que bolina uma criança, que estupra uma criança, que assedia e consuma um ato forçoso de ordem sexual contra um adolescente que não consegue se defender. Isso é de uma monstruosidade, de uma ausência de Deus no coração de uma pessoa dessa. Esta garota, por sinal linda, olha, eu tenho orgulho de você, minha filha. Eu sou pai de família. E fosse a minha filha, eu, senhor
senhor Robério Lima, que é pai da Thalita, eu teria reagido mais energicamente. Eu teria saído até dali e teria feito um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima, porque ele constrangeu a sua filha. Ele foi de encontro a tudo aquilo que a Constituição brasileira permite. Jamais ele poderia ter essa atitude nociva à cidadania e à democracia. Então acaba com a história da Câmara Mirim, porque se é para fazer uma Câmara Mirim, para jogar lantejoulas sobre eles, ora, tenha paciência. Isso é um mau caratismo, Luciano Kleber. Isso é um mau caratismo. Não é para isso que deve se prestar uma Câmara. A Câmara Municipal, seja ela de que município brasileiro for, ela é para acolher o sentimento da sua municipalidade, dos seus munícipes, dos seus concidadãos. E nesta hora ela representou uma preocupação que é legítima. Legítima. Uma menina dessa linda, inteligente, sensível e mais, não é alienada. Porque hoje a maioria dos jovens, na idade dela, são alienados no videogame, por isso é nos smartphones, isso, nos tablets, são alienados. E os pais também, porque não fazem nada e não exercem a autoridade bíblica de exercer o papel de um pai e de uma mãe, que é cobrar e trazer seu filho para a realidade da vida. Porque quem não educa os seus filhos para a vida, amanhã vai chorar lágrimas de sangue por causa deles. Então, Thalita, um beijo no seu coração. Você está de parabéns. Você tem aqui os nossos aplausos. O nosso apoio moral e espiritual pela sua atitude decente. Amanhã, se Deus quiser, você vai estar na Câmara de Vereadores de Sobral como uma vereadora que vai brilhar. Porque você já demonstra o seu naipe, o seu perfil, o seu caráter, a educação que seus pais estão lhe dando. E esse pseudo-vereador, uma vergonha, triste. Não é vereador não, ele é o coordenador do projeto. Ele é coordenador do projeto, então funcionário da Câmara. Mais vergonhoso ainda. Mais vergonhoso ainda. Ele não fez nem o papel de anfitrião. Pelo contrário, ele teve uma atitude nociva à democracia, nociva à cidadania, nociva a um jovem como essa menina que expressou uma preocupação legítima com os problemas da cidade que ela nasceu, que ela ama. Ela é sobralense da gema. Eu tenho orgulho dessa garota. Assumir as suas palavras. E você trouxe um aspecto, quando falou das igrejas, é porque a proteção da criança não é só das autoridades, não. É da família, é da sociedade e das autoridades, que é o Estado. Então, todos nós temos que estar preocupados com isso. Luciano, e deplorar esse tipo de atitude do senhor Admar. Nós cristãos, católicos e de outras denominações evangélicas, somos muito omissos. Nos calamos. Nós temos que ser proféticos. Nos insurgir contra certas coisas que acontecem no seio da sociedade, que é reflexo do adoecimento espiritual e moral da nossa sociedade. Tem só uma correção que eu já faço aqui. Elísio Xavier, muito bom dia. Lígia Dark, bom dia, muito triste, nunca imaginei chorar tanto na vida, de tristeza. Choro eu, chora nosso Brasil, choramos todos nós. Muito triste, amigo. Eu estou entendendo. Ricardo Gomes, bom dia, meu querido Ricardo Gomes, amigo da Assunção, no ar limpo e cristalino o som, que maravilha. Bom dia, Richard Gomes, Deus te abençoe. Amém. Fernanda Rodrigues, buongiorno, bello fratello. Cumprimente, célebre bravíssimo. Bom dia, minha querida, lá na Itália, da Fernanda. Sandra Cabral, bom dia. Valíris Avelino. Inês Almeida, bom dia, minha querida. Sabrina Carcará, bom dia, bom dia. Helena Soares, bom dia, meu amigo, bom fim de semana. Gleice Maria, um abraço para você. Fátima Johnson, lá do Jordão, bom dia, na escuta. E Delberto Gurgel, o Brasil prova a cada dia que não pode ser explicado pelo bom senso. A justiça tem motivação dirigida por interesses. Bom dia para o José Antônio. Sabrina Carcará, essa menina tem futuro. Se fosse minha filha, eu iria para cima. Enche a gente de orgulho, viu, Sabrina, essa menina.
Bom dia, Paulo. Queria ter uma filha assim. O pai dela ainda pode se dirigir à polícia e fazer um boletim de Eu também ocorrência acho. contra essa atitude estúpida. Eu acho que até o Conselho Tutelar Isso. deveria... O pai dela tem que tomar as providências legais, não pode ficar só no que aconteceu, não. Ele não tinha o direito de fazer isso. Doutor Paulo Roberto, o Fernando Ferreira, quem viu a fúria do Ciro Gomes contra o jornalista Augusto Nunes, que reagiu a uma agressão verbal de um picareta travestido de jornalista, deve imaginar. Se Ciro Gomes tivesse agido com toda aquela fúria contra o primeiro caso de agressão sexual em Sobral, acredito que não teria chegado a absurdo de 17 casos isoladíssimos. Perfeito. Antônio José Loyola, bom dia a todos, estamos assistindo aqui em Fortaleza. André Lima Ramos, bom dia, jornalistas ouvintes, que Deus abençoe. Amém. Bom dia para o Luciano Newton, a Catarina Soares mandando, José Basílio. Bom dia a todos. O Clever Fernandes. Eu vi aqui o Davi, não estou vendo mais Davi. O Davi parece que o Davi Félix fazia uma correção aqui. Eu vi aqui na hora e parece que passou. Eu acho que foi no WhatsApp. Muita coisa para a gente ver. Está aqui no WhatsApp. O Davi Ximenes, vou abrir aqui o WhatsApp. Concordo plenamente com você a respeito do caso da garota da Câmara Mirim, mas só uma correção. O senhor Edmar não tem cargo comissionado na Câmara, e sim concursado há bastante tempo, porém muito polêmico, cria muitos problemas com colegas e presidentes. Pior ainda se é concursado. E assim, mesmo sendo concursado, não impede que ele tenha cargo comissionado, tá? O cara pode receber uma comissão para isso. Seria ainda pior, né? Exatamente. Ele deve ter um cargo em comissão, um cargo de chefia lá e outra porque coisa. Se ele está nesse projeto, né? Só terminando, agradecemos pelos comentários diários que nos enriquecem. É o Luiz Roberto do Conjunto Ceará. O Assis Costa. Bom dia, queria ouvir seus comentários sobre a decisão do STF. O que foi que houve que estão querendo isso? Foi que houve no STF? Alguma novidade ontem no STF? Bom dia pro... vamos começar. Vamos falar do STF. É triste, é lamentável a gente ter um STF, uma casa jurídica e que tem se mostrado política. Ontem quiseram fazer... Vou até tirar aqui os óculos. Ontem o seu Toffoli, num exercício, numa tentativa enorme de mostrar que estava havendo ali um debate jurídico, mas não tinha como fugir. Ali havia um debate político. Bom dia, Saldanha, vibrando com a vitória do Vozão, que deve se consolidar no próximo domingo, mas você está me devendo de mandar alguma coisa para o meu WhatsApp, né, Saldanha? Passei a semana toda me lembrando de você. Oi? Todo dia ficava, pô, não manda. Eu olho lá, não manda. Não, eu não cobrei, depois eu vou cobrar na sexta-feira. Rapaz, cumpra suas promessas. Pois esquece. Será que foi um caroço de manga que ele ficou de mandar pelo WhatsApp? É uma trilha do programa. Pois bem, o que é que houve ontem? Olha, o voto do seu Gilmar, deplorável Gilmar, e eu já fui fã desse cara, da inteligência dele, ele fez um voto lá em 2016, maravilhoso. É verdade. E na época ele dizia que não se conhecia um país com essa tal de prisão só no último recurso, com trânsito em julgado. Palavras do seu Gilmar Mendes, brilhantes palavras. Ele é brilhante. Mas ontem teve uma canalice argumentativa. Estou chamando de canalha argumentação, tá, seu Gilmar? Não mande me prender. Fugia totalmente do aspecto jurídico. Era criticando a OCDE, era criticando a Transparência Internacional, era criticando a Lava Jato, era falando do Lula que contaminaria os debates. E muita gente se engana, porque a imprensa às vezes faz isso, né? Achando que essa história de prisão em segunda instância só passou a valer em 2016. Não é verdade. Sempre valeu. A norma era essa, prender, até na primeira instância. Antes, veio a Constituição de 88, e não mudou isso daí. Havia, sim, as prisões. Em 2009, quando os poderosos começaram a ser ameaçados de ir para a prisão, é que o STF mudou
a jurisprudência de até então. Aí, no julgamento daquele habeas corpus, ele disse que a prisão só poderia ocorrer quando tudo terminasse. E o Brasil, sabemos, é pródigo em recurso. A Constituição é feita, todo o arcabouço jurídico do Brasil é construído para defender poderosos, para defender os bandidos poderosos. Os PPPs, pretos, putas e pobres, para esses a Constituição não tem piedade. E muito menos o senhor Gilmar Mendes. Há vários casos de pobres, de um preso com HIV, pobre, que não mereceu a piedade do senhor Gilmar Mendes. Mas qualquer rico recebe logo um habeas corpus do Gilmar Mendes. O senhor impunidade. Então, ontem o discurso, o voto dele, falava até que agora o alcoolismo toma conta dos procuradores. O debate jurídico esse era uma casa política. Pois bem, em 2009, ali já Petrolão, né? Desculpa, Mensalão. Havia ali já uma ameaça de prisão dos poderosos. Aí o STF se curva e diz, não, para prender só o trânsito em julgado. Só os poderosos, só os ricos têm acesso a isso daí. Os pobres nem advogados têm. Quando consegue uma defensoria pública, graças a Deus, nem advogados têm. Só os poderosos têm esse direito concedido pela Constituição, porque é feita em defesa dos poderosos. Então, em 2009, foi julgado um habeas corpus que é simbólico da impunidade. O que aconteceu quando o STF se curvou a essa realidade? Naquele caso específico, daquele habeas corpus, o crime prescreveu. O cara não foi nem julgado, transitado e julgado no final. Porque antes de chegar lá, o crime prescreveu. Prescreveu. Impunidade. E é por isso que, numa tentativa canhestra, o senhor Toffoli manda lá, olha, vamos fazer o seguinte, quando ele for condenado na segunda instância, e se fizer recurso, como só acontecer, a partir daí, trava, pausa o período de prescrição. Menos mal. Mas quando ele fez isso, nós já sabíamos cristalinamente que o seu voto seria favorável à prisão só depois. Na verdade, ele é contra a prisão. Ele usa um argumento que diz, não, a prisão em segunda instância não é panaceia, não vai resolver a impunidade. Olha, quem é que pode usar esse tipo de argumento? O defensor da pena de morte pode dizer isso. Não pode? Só, olha, esse negócio aí não vai resolver, não. O que tem que resolver é matar logo. É um argumento guarda-chuva, serve para tudo. Não vai resolver. Aí você é o argumento da inércia, do não fazer nada. Mas isso aí não vai resolver, não. Quer dizer, não faça não que não vai resolver. Nada, nada, porque o crime, a criminalidade está sempre à frente, concordo com ele. Nada vai resolver. Mas por causa disso você vai ficar parado, por causa disso você vai abrir as pernas. Expressão coloquial. Esperava-se mais, era o rigor. E a senhora Rosa Weber, que foi assim, defensora da literalidade da Constituição, e aí o Toffoli também defende, a Constituição diz isso, a Constituição diz aquilo, mas ela e seus pares votaram contra a literalidade da Constituição quando equipararam os crimes de homofobia aos crimes de racismo. Não há amparo na Constituição. Ou por outra, há amparo para tudo na Constituição. Vai nos princípios, tal, isso quer dizer aquilo, outros valores. Pode. Está claro que essa história de presunção de inocência, depois da condenação, ela se acaba. A presunção da inocência diz assim, todo mundo é considerado inocente, até que se prove o contrário. Prove. Estamos falando de provas.
As provas são analisadas na primeira instância e na segunda instância. Provou que ele é criminoso e é condenado, morreu Maria Preá. Quando os poderosos, porque só eles fazem isso, recorrem, por exemplo, ao STJ, lá naquela corte, não será mais avaliada nem a autoria, nem a materialidade, nem as provas dos crimes. Vai se avaliar se alguma questão legal, alguma lei foi ferida ali no julgamento. Quando passa para discussão do STF, é só para verificar se alguma coisa é constitucional, é só a constitucionalidade. Ninguém ali vai mais discutir provas. Isso quer dizer, já foi provado. Se ele foi condenado, já foi provado que ele é culpado. E às vezes eles escapam porque bons advogados, caríssimos advogados, encontram brechas processuais. Não faltou aqui a devida defesa porque deixou de não sei o quê. Vai nessas entranhas, nessas minúcias que o povo não entende, para manter o cara solto. E foi isso ontem que o STF fez. E eu vejo os caras bradando por aí, mas o STF, quem não quer isso é um absurdo. Não, foi 6-5. Então, pelo menos 5 ministros da corte entendem e defenderam de forma consistente que é legítima a prisão após a condenação em segunda instância. E eu estou com o grande advogado Djalma Pinto. A prisão deve se dar logo na primeira instância. E aí fica se escudando. Os ministros ficam se escudando. Não, é a lei, não é o STF. A lei que é assim, o STF só cumpre. Balela. Vejo o STF passando por cima das leis. Vejo o STF legislando. O que fez ontem, nesse lindo discurso do direito, de assegurar direitos fundamentais. O que há mesmo ali na prática é a defesa da impunidade. É o Brasil visto pelo mundo como o país da impunidade. Não se encontra em outro território do planeta esse tipo de atitude do Brasil, de só prender quando todos os recursos forem apreciados, de só prender quando transitado em julgado. E também não há em outro momento do país, do mundo, tantos recursos, tantas possibilidades de recursos quanto tem no Brasil. E é porque alguns já foram tirados. Os embargos infringentes, era coisa doida. Embargo infringente era assim, tem 3-1, digamos, 3 votaram para condenação e 1 votou pela absolvição. Se tivesse um que votasse pela absolvição, a defesa teria o direito de impetrar um embargo infringente para fazer valer o voto minoritário. É uma excrescência jurídica isso daí. Graças a Deus, acabaram com isso. Mas dá uma ideia de como é que essas leis são construídas para defender os bandidos poderosos. Porque os pobres, os pretos, acho que pode até tirar isso daí, porque tem tanta, que acho que nem está mais nesse universo. Vão para a cadeia. E muitos estão presos aí injustamente. Injustamente. Porque não tem um advogado para dizer, olha, ele já cumpriu a missão. Vamos para o segundo ponto, Lula. Por que então, a partir de 2009, o Supremo mudou. Quando em 2016, pela pressão da sociedade, não tem essa de não ouvir o clamor, tem que ouvir o clamor. Não é que sejam coisas temporárias, senhor ministro. Há uma diferença de um clamor provisório, de um instinto provisório, de um impulso. Mas a sociedade brasileira não é impulso. Vem, ao longo do tempo, se postando ao lado da Lava Jato, que significou que os poderosos também podem ser presos. Porque havia no Brasil essa compreensão de que só pobre ia para a cadeia. E, enfim, com a Lava Jato, Moro, Dallagnol e toda uma força-tarefa, e muita gente, estou colocando isso porque são símbolos.
Há uma leva de novos procuradores, novos juízes, que estão do lado da sociedade, que não pode ter impunidade. Ontem teve uma frase boa da ministra Carmen Lúcia, que fala disso, né? Quando não se tem certeza da punição, não tem garantia de direito ali. Porque a punição também é garantir direitos. Deixa eu ver se eu encontro a frase dela, porque a frase dela é interessante ouvir. Eles colocaram várias frases, e a mais interessante que eu achei foi a da Carmen, falando disso, exatamente da impunidade. Se eu encontrar, né, a frase dela. Mas muito boa essa frase, porque diz exatamente isso que todos nós estamos preocupados. Eu acho que não vou encontrar essa frase, pelo menos por enquanto, senão vou deixar uma brecha aqui. Você viu aonde você não faz? Pois é. A gente lê tanta coisa que eu não sei onde foi. Eu sei que eu gravei, botei aqui, falando exatamente das frases dos ministros, né? Cadê? Tem o Paulo Guedes falando aqui, já está noutra coisa. Toffoli. Bom, mas o que ela diz é isso, é que quando você não tem a certeza da punidade, o que é que graça? A impunidade. Os caras vão todos querer agora... não estou encontrando. Mas a frase diz mais ou menos isso. Quando você não tem certeza da punidade, o que se tem certeza é que todos podem... É um estímulo à bandidagem. É dizer que o crime compensa. O Toffoli, né, tá sempre bailando, né? E uma hora ele manda, ele já dizia, eu vou votar porque a Constituição e tal, né? Mas teve lá 5 ministros com votos brilhantes que disseram o contrário. Aí ele diz, olha, mas o Congresso pode fazer. E pode. Só que no Congresso já tem iniciativas para isso. Aí vem o seu Alcolumbre, não, ninguém quer enfrentar. Não é questão de enfrentar, não. Quando vocês dizem que não querem enfrentar o STF, chama-se covardia. Se vocês continuarem assim, eu vou chamar o Greenwald para ir para aí e chamar vocês de covarde. Covarde, covarde, covarde. O presidente da Câmara diz que, mas nós já tivemos oportunidade lá em março e não fizemos. Fazer agora seria uma afronta. Ora, o STF vive afrontando o Legislativo quando legisla. E aí, quando o Legislativo quer exercer a sua função primordial, quer fazer leis, seria uma afronta ao STF? Isso é o presidente do Congresso, é o presidente da Câmara dos Deputados que está dizendo. Foi isso mesmo que eu ouvi, seu Maia, que legislar é afrontar o STF, quando o próprio presidente do STF joga a bola para o Congresso. No voto dele, o próprio Toffoli disse isso. O Congresso pode sanar essa questão, pode na lei. Mude o Código Penal. O que estava vendo ontem era se haveria constitucionalidade lá no item do Código Penal. Esse Código Penal é antigo. Há muito tempo se fala em revisá-lo. Então está aí a oportunidade de incluir. Porque eles disseram lá, foram os representantes do povo que escreveram isso na lei. Então, de novo, os representantes do povo, já que os do STF não são, e parece que tem demofobia, tem horror a povo, eles se encastelam ali na corte e não podem sair às ruas. Então, que os representantes do povo, votados para isso, cumpram a sua missão, a sua função primordial de legislar, de não deixar que ninguém exorbite de suas funções constitucionais, tripartite, independência, interdependência e harmonia entre os poderes. Quantas vezes nós não vimos o STF avançar sobre o legislativo e nunca ouvi o senhor Maia, o senhor Alcolumbre, dizer alguma coisa sobre isso? Havia no Congresso um projeto tramitando sobre a história da homofobia, e mesmo assim o STF foi lá e legislou. Não houve uma única frase
do senhor Maia em defesa da sua casa, do legislativo, para dizer, olha, calma. Quem faz as leis somos nós. E o STF legislou. E agora, não pode, porque seria uma afronta. Que covardia é essa, meu amigo? Há um clamor. Sabe por que, senhor Maia? É porque, de repente, o senhor pode ser preso. Porque o senhor tem algumas investigações a seu respeito. E há muitas investigações sobre membros desse legislativo. E agora chegando também ao judiciário. A Operação Castelo de Areia tem aí um cearense, né, César Asfor Rocha, envolvido aí em delações, e a polícia está investigando. É isso, o que é que se tem que fazer agora? Tem que aceitar. E o povo para a rua, é bom que o povo vá para a rua. É isso que querem, que o povo invada, né? Querem um plano B para isso daí. Mas, antes disso, faça a sua parte, Congresso. Vamos aos comerciais, Saldanha? 6h45, voltamos depois dos comerciais. Casa Garcia Gourmet tem tudo para as sorveterias. Me acessa aí, por favor, como eu puder. Padarias. Lá você encontra os produtos da Emate congelados, maçãs, pães integrais, pães dourados, salgados e muito mais. Encomende suas delícias nas lojas Casa Garcia Gourmet, Avenida dos Expedicionários, 5.220. E no centro, na Rua Tereza Cristina, 1213. Telefone 3104-3324. Estamos nas redes sociais. @Imate Congelados, @Casa Garcia Gourmet. Eu vou estar com o Você, dona de casa, que não é, Marquinhos, feijão que de qualidade quando for fazer suas compras, leve feijão que caldo, saboroso, delicioso. Feijão que caldo é mais sabor na sua mesa. Feijão que caldo, a marca do feijão. Telepedidas 91 46 42 34. Feijão é que caldo. Notícia saudável. Dr. Marcos Barreto proporciona a melhoria da sua condição de saúde e qualidade de vida através da medicina tradicional chinesa, com ênfase em acupuntura, os comerciais. terapia e gestão do cuidado. Nada melhor para tratar sequela de AVC, paralisia facial, hernia de disco, insônia, ansiedade, depressão, varizes, enxaquecas. Agende uma consulta pelo Zap 98132-1840. Dr. Marcos Barreto atende na Merfi Clinic, no BNB Clube, em Fortaleza. Atenção, amigos. Os diabéticos Depois dessa podemos voltar. e do estado do Ceará aguardam a construção e funcionamento do hospital do diabetes. Adicional. Que possuem poucos recursos são os que mais sofrem. Para esta gente, não existe a colaboração daqueles que são sadios. O Hospital do Diabético é uma necessidade para os pacientes carentes do Ceará. Dica para quem gosta de gastronomia ou tem um negócio em casa. Grita e as vinhetas, né? Você, comerciante. Casa Garcia Abertura e tal. tem tudo para pizzarias, padarias, food trucks, açaiterias e casas de bolos. Conta com a Mas quer dizer também as vinhetas, né? de produtos da Emate congelados. Tudo, amigo, tudo. Coxinhas tradicionais de gourmet, pão integral. Vou dar uma palavrinha rápida aqui sobre esse assunto, Luciano. Passa lá. Tá, deixa eu só dar um geral nos ouvintes, eu passo para você, tá? Casa Garcia Gourmet, Avenida dos Expedicionários, 5.220. No centro, Rua Tereza Cristina, 1.213. Telefone 3104-3324. Nossas redes sociais, @Casa Garcia Gourmet, @Imate Congelados. Você está ouvindo a Hora da Notícia. A Hora da Notícia. A apresentação do jornalista Luciano Kleber. Estamos de volta na Assunção e também na Paraíso, que acaba de ligar o Ricardo Gomes, viu? Ligou só para dizer, dê um abraço aí para o Nilton, que eu estou vendo vocês aqui no Facebook, e a rádio está pelo aplicativo. Só dá uma geral, o Nilton, você quer falar? Dá uma geral aqui nos ouvintes, Fernando, porque o Facebook vai me mandando embora, certo?
Fernando Ferreira, quem viu a fúria do Ciro... Ah, sim, já falei sobre o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes vem falar... Eu queria só passar a história do cara que deu uma pancada lá no Verdivaldo, né? Eu não queria insinuar nada, nem estimular nada, mas eu pessoalmente, com as forças que eu tenho, seria diferente. Chamar você de covarde, cara, isso não é agredir? O Antônio José Lola, bom dia a todos, estamos... Cadê? Gente, pulou de novo aqui. Roseli Mesquita, bom dia, Luciano. O que aconteceu ontem no STF já estava combinado. Eles não desistem de libertar o bandido de 9 dedos, nem que para isso tenha que libertar outros bandidos. Viva a impunidade para os crimes do colarinho branco no Brasil. Crime cometido por ricos e poderosos. O crime compensa. Pois aí, o Lula já estava para ser solto, então não é nem soltura do Brasil, do cabra mais lá, nem... Bom, Antônio Lima Ramos, Luciano e Newton, ontem sofremos uma derrota de 6-5, triste realidade para a nossa pátria amada, venceu a injustiça, será o fim da Lava Jato, impunidade sim, justiça não. Antônio Ferreira, o destino de Dias Toffoli poderia ser outro. Hoje poderia estar exaltando aqui o Toffoli, o papel dele, né? Histórico, mas jamais poderia ser pelo histórico dele, né? Mas o ministro preferiu ensinar as pessoas como produzir uma catástrofe, diz a Cruzoé. Sim, o aniquilamento da Lava Jato é catastrófico. Afinal, delinquentes poderosos, donos de contas poupudas em geral. O Chico Boto, bom dia, Chico Boto, meu querido, tudo bem com você? Bom dia para o Tatá, um abraço para você também. O Soares, da Retífica. Marta Bastos, bom dia. Quadrado para os cidadãos de bem e redondinho para os bandidos. Brasil, o paraíso da bandidagem. Minha querida Marta, lá de Porto, em Portugal, acompanhando. Doutor Paulo Roberto, o Botafogo da planilha está com medo. Pois é, Botafogo é o Rodrigo Maia, né? Osmar Mesquita, bom dia. Arnaldo Aguiar, bom dia, meu amigo Luciano. Cleber, estou na escuta no Dom Expedito, olha aí. Elisbão Castro, bom dia a todos. Maia, vulgo Botafogo na lista de Odebrecht, tão cedo pautará a PEC da prisão em segunda instância. Tem medo da prisão, tem que haver muita pressão popular. O Senado pode nos salvar. Elisbão, o outro também lá, a Coluna já disse que não vai pautar. Olha, onde é que nós estamos, né? TT Santos tomando café e assistindo você. E o Arcanjo Cunha, bom dia, meu povo, Aristeu e Oriclésio Macedo. Newton. É o seguinte, quero parabenizar aqui a jornalista Eliane Cantanhede, que na sua coluna hoje no Estadão, recomendo que todos leiam, ela fez uma abordagem brilhante com o título A Guerra Continua. A Guerra Continua. E eu quero destacar aqui, da coluna da Eliane Cantanhede, quando ela se refere a Raquel Dodge, ex-procuradora-geral da República, em que ela colocou aqui no texto, como vem dizendo Dodge, o fim da prisão após segunda instância é um triplo retrocesso. Falta de estabilidade, com idas e vindas, perda de eficiência do sistema, com a volta de processos penais infindáveis, recursos protelatórios e prescrições, risco de perda de credibilidade junto à sociedade, pela eterna sensação de impunidade, principalmente de ricos e poderosos. Então, não vamos baixar a cabeça, não vamos perder as nossas esperanças por causa dessa gente. Ontem, o Supremo Tribunal Federal, ele deu mostras, mais uma vez para mim, de que ele vive no mundo dos absurdos. E pensa que a sociedade brasileira é tal e qual estes que votaram pelo fim da prisão em segunda instância. Nós, cidadãos de bens, pessoas de bens, nós não agimos como os canalhas. Nós trabalhamos, nós honramos os nossos salários, nós dignificamos as nossas funções que exercemos, seja na iniciativa privada, seja no serviço público, seja como profissional liberal. Nós estamos fora da caixa faz tempo, porque nós nos preocupamos com o estado de coisas a que chegou o nosso país, patrocinado inclusive por esses que vivem o mundo do absurdo e que pensam que nós fazemos parte do mundo deles. Não, a sociedade brasileira ela é de carne e osso, ela é real e ela está inquietada com tudo isso que foi ontem. Mais uma vez, retrato de uma pasmaceira a que tentam puxar o Brasil novamente, porque o Brasil estava vivendo uma verdadeira pasmaceira até o final do ano passado.
e nós vivemos novos tempos e vamos reagir a tudo isso, porque o Brasil é maior do que todo esse Supremo Tribunal Federal, que, aliás, deveria mudar de nome, ser o Supremo Tribunal de Lula, porque a decisão ontem foi política, rasgando em todos os aspectos tudo que já tinha sido decidido e já era pacificado. Tanto que quiseram lá que a Carmen Lúcia retornasse à pauta a rediscussão da prisão em segunda instância, quando já tinha sido derrotado a época da Carmen Lúcia. E ela foi mulher altiva, mas vem um Dias Toffoli da vida, e que, um ano depois, coloca em pauta para a decepção nossa, que já estava mais do que anunciada. Por fim, povo brasileiro, vamos em frente. Nada como um dia atrás do outro. A Operação Lava Jato não foi derrotada. A Operação Lava Jato, ela não acaba aqui. Tudo que ela fez, ninguém conseguirá acabar, porque está nos anais da história do bom serviço público brasileiro. Porque todos estes que fazem parte da Lava Jato são servidores públicos íntegros, corretos, que zelam pela República Brasileira, diferente daqueles canalhas da política, aqueles canalhas do judiciário, que denigram o serviço público e que são indignos de receber os salários que recebem, por sinal, poupudos salários pagos pelos impostos recolhidos pela sociedade de modo geral. Não vamos baixar a cabeça. É isso aí. Para frente, não podemos realmente declinar a cabeça. Bom dia. Um bocado de gente aqui falando, o Aludo Evangelista, né? Parece que o palhaço é a sociedade brasileira, assim como o Moacir Pontes, que diz, só tem um problema, eles já atingiram o objetivo, pois a lei não retroage para prejudicar ninguém. Ele está dizendo assim, que é o Toffoli dizendo, faça uma nova lei, a lei não vai retroagir, mas há outros processos aí para o Lula, não vai escapar, viu? Bom dia também para o Luciano Melo, dizendo que é uma triste verdade o que está acontecendo no Brasil. Um bom dia para Cícero Neto, lá no Ipu, o Estênio Paiva, o Rodrigues de Tapipoca, a doutora Ana Maria Gurgel, vibrando com a vitória do Vozão, o Wilton Sobrinho, de Santa Maria da Paz, no Pará, e o Ronald de Souza, ele disse aqui, é uma quadrinha do Luiz Gama, que diz assim, não tolero o magistrado que do brio descuidado vende a lei, trai a justiça, faz a todos injustiça. Com rigor, deprime o pobre, presta abrigo ao rico, ao nobre, e só acha horrendo o crime no mendigo que deprime. Olha, lá atrás já dizendo isso, a justiça feita para oprimir o pobre e agradar o nobre, né? Brincando aqui com a rima do Luiz Gama. Bom dia para o Aristeu. Oriclésio Macedo, bom dia, vergonha. Aristeu Ferreira, grande Luciano, abraço ao homem do Arara, saúde, para você também, amigo. Paulo Regis Porfírio, grande abraço aí do Tianguá. Enio Dias, um alô bacana aí para o Enio Dias, um grande abraço para vocês. Tinha mais gente aqui. E só rapidamente, ontem na Jovem Pan, né, todo mundo tomou conhecimento no programa Pânico, o Greenwald disse 5 vezes, chamou o cara de covarde. Tá o Ciro, eu não vi ainda, mas o ouvinte disse que o Ciro desceu o cacete, estava com fúria contra o Augusto Nunes. O Ciro, sem ser nada com ele, contra um protesto, uma manifestação em frente ao apartamento de seu irmão, ele foi lá e tentou bater nas pessoas, e não houve agressão a ele, e nem ao irmão, era uma manifestação. Imagina se fosse o Ciro e o cara dizendo na cara dele, você é um covarde, e o Ciro dizendo, não diga isso, e o cara repetindo, é um covarde. Como agiria o Ciro Gomes? Ninguém tem sangue de barata. Eu não defendo, eu defendo aqui o debate, a esgrima das ideias. Nunca parti para o esforço físico, mas eu compreendo o que o Augusto fez. Porque eu acho que no momento, se eu tivesse lá, a não ser que eu estivesse muito calminho, né? Mas o cara chamar... Porque, eu vou te explicar, o cara fez uma brincadeira, o Augusto Nunes, o negócio dos filhos adotivos do casal, do par homossexual. Isso. Né? Ele disse, eu não sei, porque alguém tinha falado da história até de houve um juiz querendo tomar os meninos, e o Augusto fez essa
brincadeira, vamos lá de mau gosto, né? Isso eu não sei que hora que eles cuidam dos filhos. Porque um está em Brasília e o outro está o tempo todo cuidando das informações roubadas. O Exatamente. que o Augusto queria fazer era uma crítica ao que ele estava fazendo com essas informações roubadas. Exatamente. Aí, por causa disso, o Greenwald veio dizer, você é um covarde, mesmo que o Augusto explicando, continuou, e o Augusto pedindo, não chame. Aí teve uma hora que ele perdeu a paciência e partiu para esbofetear o gringo. Que não chegou nem a ser Foi uma carícia. porque se dali. fosse eu, tinha dado um murro na testa daquela bicha louca. Que é isso, cara? Se acalme. Eu vou sair daqui, senão ele vai bater em mim, viu? Então, aquilo, o coitado do Augusto, né? Um senhor de idade, não tem nem força física para agredir o cara. O outro não, é mais jovem e depois tentando se desvencilhar e partiu para cima do Augusto. Quem levou o tapa mais forte foi o Augusto. Foi. 7 horas, gente, hora de desfazer a nossa conexão de Fortaleza, na Rádio Assunção Cearense, o programa Hora da Notícia, com o programa De Olho na Cidade. Retoma agora aí na grande Paraíso FM. Lana Rodrigues ontem fez uma festinha para o Dia dos Radialistas. Ontem a rádio comemorou. Um abraço para todos os nossos colegas, né? Então, um grande abraço para você, para o Ricardo Gomes. Aqui na Assunção, cadê? Carioquinha já está chegando. Amigos, um dia bastante proveitoso, um fim de semana maravilhoso e até segunda-feira, com a graça de Deus. 7 horas na capital alencarina. Nos despedimos aqui, eu e o Luciano. O Vicente já foi